na semana passada a gente teve o Alexandre aí falando sobre a sombra conosco, e hoje nós vamos dar continuidade, então, a esse nosso estudo. Chegamos, então, ao 6º encontro dos 10 que estão programados. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, no nosso 6º encontro, sobre o autodescobrimento e o significado existencial, né. Vejam só, a gente teve, só recapitulando, nós vimos, então, a parte introdutória sobre quem é a Joana de Ângeles, né. Depois passamos, então, para compreender a compreensão do ego, o que significa o ego, que nós falamos tantos, né, e quais são os mecanismos de defesa do ego, para depois entendermos a personalidade e compreendermos que a personalidade é muito mais do que o ego, né? Que o ego é uma dos arquétipos da personalidade, é o arquétipo central da consciência no mundo físico, né? A consciência do ego, mas não é o centro de toda a personalidade, da personalidade total, ou da psique, que é o sinônimo da personalidade total. Nós vimos que o centro da personalidade total é o espírito imortal, né? E existem outros arquétipos, como o arquétipo da sombra, por exemplo, que nós tivemos a oportunidade de estudar com o Alexandre. Depois nós vimos como é que a finalidade, então, da vida aqui na Terra e da formação do ego, na forma nós encarnados, nas encarnações sucessivas, na pluralidade das existências, né, é justamente essa jornada épica do ego, né, para encontrar com o self, né, com a luz interior, né, o espírito imortal, a presença de Deus dentro de nós mesmos, né? Mas para isso, primeiro, a gente tem que encontrar a sombra. A gente estudou semana passada, então, que a sombra, embora seja um encontro muitas vezes difícil de se fazer e que causa um medo, né, da gente encontrar, porque ela tem a ver com todo o nosso passado, então, e tem coisas que a gente não quer enxergar, por isso que ela se esconde no inconsciente, por isso que a gente chama a sombra, né, porque ela está escondida da consciência do ego, mas não da consciência total, né. Então, por isso que ela está lá no nosso inconsciente, e a gente sabe que a sombra, não necessariamente ela é um traço ruim, né, ela é um traço que a gente não quer admitir que tem, e muitas vezes a gente projeta no outro, né. Tem traços da sombra, por exemplo, que são até que a gente não deixa de desenvolver e que acaba se manifestando através de complexos, então que tem uma independência dentro tem movimento dentro da psique, né? E quando a gente encontra com a sombra e consegue, então, integrá-la e diluí-la, né, a gente consegue aproveitar o que ela tem de bom também, né, que pode ser alguma das características que a gente não desenvolveu pela nossa própria visão negativa do que ela significa, né? Então, o que a gente tem que fazer nessa jornada do ego, então, né, a partir do encontro com a sombra, para chegar ao objetivo existencial, né? Qual é o significado da existência, né? Por que a gente tem que passar por tudo isso, né, para chegar, então, à chamada individuação, né? Que é o encontro desse tesouro que existe dentro de nós, né? Que é o próprio desenvolvimento pleno da personalidade ou da psique, né? Sem que o inconsciente nos domine mais, né? Mas que a gente tenha consciência das coisas. E para isso é fundamental, então a gente teve uma noção do que é a sombra agora, saber o que é esse autodescobrimento, né? E o que é o significado existencial, então. Então vamos lá, vamos partir para essa viagem no capítulo de hoje. Essa questão do autodescobrimento, então, ela tem a ver com aquilo que nós estudamos frequentemente na doutrina espírita, desde os primeiros encontros, né? Que é o conhece-te a ti mesmo, né? A gente sabe que isso, Sócrates citou isso, mas que estava no oráculo de Delfos, né, que está, na verdade, no oráculo de Delfos, né, que era onde, então, viviam as pitonisas, né, que eram médiuns e que faziam, então, o contato com o mundo espiritual, né, então, e já esses ensinos estão de datas imemoráveis, assim, né, um passado realmente muito remoto, né, em que esse conhecimento já está presente, para que a gente, com o caminho, então, para a evolução, então, do ser, passa necessariamente pelo conhece a ti mesmo. É preciso, então, se conhecer através desse autodescobrimento para conseguir trilhar, então, essa jornada épica do ego, né, que nós estamos estudando. Muito bem, então o que a Joana de Ângeles, citando, então, na verdade, o que Santo Agostinho, né, já
espírito, né, nos diz, no livro Ser Consciente, né, que através, então, da citação de Joana de Ângeles. Parece uma coisa meio confusa, né, porque foi o Divaldo que psicografou, a Joana que falou através da psicografia dele, citando Santo Agostinho, né. É muito interessante isso. Então, ele diz o seguinte, né, que o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave desse progresso individual. Nós já sabemos isso, mas não é tão fácil esse conhecimento, né? Mas direi como é alguém julgar a si mesmo, né? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si há só dignidade. Isso é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiveres indeciso sobre o valor de uma de vossas ações, inquirir como a qualificaríeis ser praticada por outra pessoa. Dê balanço no seu dia moral, para exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros. E eu vos asseguro que a conta deste será mais avultada que aquelas. Se puder dizer que foi bom seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio despertar para outra vida. Olha só que interessante isso sobre o conhecimento de si mesmo, né? Quando a gente não reconhece a sombra dentro de nós, né, a gente acaba projetando no outro, né? E a gente acaba se iludindo com aquela personalidade que a gente criou, aquela personalidade, não, perdão, com aquela persona, aquela máscara de teatro que a gente criou. A persona, pessoal, como o Alexandre bem frisou no último encontro, ela não é uma coisa ruim, né? Ela é a maneira como a gente aparece para o meio exterior, né? O que a gente tem que cuidar é para não acreditar que a gente é só a persona, né? A persona é uma parte da personalidade, é a parte pela qual a gente se apresenta, né? Muito bem, mas às vezes a gente é avarento e não admite que é avarento, não consegue enxergar isso, porque isso está oculto no inconsciente, e a gente considera apenas, por quê? Porque a gente está vendo sobre a perspectiva egóica. Olha só, como esse autoconhecimento não é uma coisa tão simples, né? Pela perspectiva egóica, né, eu posso também achar, então, que eu sou muito digno e por isso e superior, né? Então isso está ocultando o orgulho que está lá, né? Que é a sombra que ela vai alimentando isso sem que eu consiga perceber. Na verdade, eu estou dormindo, né? Eu estou dentro, como Jesus falava, aqueles que estão mortos, eu vou fazer tudo renascer, né? Através desse autoconhecimento, né? É como se eu não conseguisse enxergar aquilo que está bem claro. Mas isso vai se manifestar. E uma das maneiras pelas quais se manifesta é através do quê? Da nossa projeção no outro. Né? Então, uma das maneiras da gente conseguir identificar, né, essas questões. Mas para isso eu tenho que ser capaz de propor essas questões para dentro de mim, né? E não simplesmente me iludir com essas aparências, certo? Mas vamos lá. Vamos adiante, então. Então, agora a Joana de Ângeles mesmo nos diz que há necessidade, portanto, do autoconhecimento. E uma panorâmica racional torna-se inadiável essa necessidade, né, do autodescobrimento, a fim de favorecer a recuperação quando em estado de desarmonia ou o crescimento, se portador de valores intrínsecos latentes. Enquanto não se conscientize, ou não se tome consciência das próprias disponibilidades, o indivíduo aturde-se em conflitos de natureza destrutiva ou foge para estados depressivos, mergulhando em psicoses de várias ordens, que o domina e inviabilizam a sua evolução, pelo menos momentaneamente. Vejam só, então, quando a gente não quer fazer o encontro, então, com aquilo que está no nosso inconsciente e aqueles aspectos que nós consideramos, por julgarmos, né, negativos na nossa personalidade, porque o que invariavelmente nós julgamos no outro como algo negativo e não queremos para nós, né, nós acabamos ficando cristalizados nessa questão inconsciente, né? Nessa que a gente chama modernamente da zona de conforto, né? E a gente acaba não, então, descobrindo sobre nós mesmos e ficando estaqueados neste ponto, né? Nesse sendo revisar aquilo de várias maneiras. Como é que isso é revisitado, então? Através, então, do grande caleidoscópio que a vida vai gerando, né, para nós, né? Porque o ser é aquele eterno que fica observando, né? E só que o cenário ele vai se modificando e invariavelmente ele vai se modificando pela lei de ação e reação, né? De maneira que vão se repetindo aquelas provações que eu preciso passar para conseguir superá-las e para poder mudar de estágio nesse sentido. É por isso que frequentemente o mesmo gênero de provas eles vão se acumulando até que eu consiga superá-los e eles deixam de ter sentido. Então, enquanto eu não crescer
né, em relação a esses valores que estão latentes, né, eu fico cristalizado ali, forçosamente, o meu inconsciente vai forçar esse crescimento, porque não há outra possibilidade a não ser evoluir, né? E isso, por quê? Porque quem está ditando isso é o espírito imortal, é o self, como a Joana nos diz, né, que o self, que é a terminologia usada por Jung na psicologia analítica, é o espírito imortal, dentro da terminologia da doutrina espírita. Então, vejam só, que a gente precisa sair dessa cristalização, e a única maneira para que a gente faça isso é olhar para dentro, inclusive para aquelas coisas que a gente não gostaria de encontrar, tá? Muito bem. Por que isso se dá muitas vezes? Existe um mito, né, justamente um mito arquetípico, que é o mito da sereia. O que a sereia representa, né? A sereia representa, então, a beleza, a sedução, tem o chamado canto da sereia, né, em que os incautos, aqueles que, nós, quando iludidos pelas questões egóicas, então a sereia, ela vai cantar para quê? Para aquelas coisas que agradam o ego, né? Com o poder, a beleza, a sedução, todos esses que são os chamados, né, de erros capitais, né? É assim que ela vai me atrair. Mas, na verdade, a sereia é um monstro disfarçado, né? Tá vendo só? Ela vai me atrair para esse ego imaturo que vai acreditar nesse canto da sereia, porque vai olhar a beleza aparente, então, né? Que tem a sereia, a beleza aparente daquele canto sedutor, da própria sedução, e sem desconhecer a verdadeira natureza dela. Então, isso está muito presente, é uma figura arquetípica, porque ela está presente dentro do inconsciente coletivo. Né? As sereias, aliás, para os gregos, eram representadas de maneira diferente. Em vez de cauda de peixe, era uma cauda de ave. Né? Interessante. Mas o mito, os nórdicos consideravam a sereia com a cauda de um peixe. Né? E tu pode ver que a questão da sereia está presente em vários, é um arquétipo, né? As próprias lendas brasileiras, né, indígenas, nós temos a sereia dentro da nossa cultura mesmo, né? Porque ela é um arquétipo do inconsciente coletivo, universal, justamente por essa questão, então, do ego se identificar e ser seduzido por essas impressões, então. Muito bem. Então, o ser em si mesmo, segundo Joana de Ângeles, é de quase secundária importância quando a gente está iludido por esse canto da sereia, né? Desde que a aparência seja agradável, né? A aparência da sereia é agradável, né? A posição tenha representatividade e o dinheiro se encarrega de resolver as situações embaraçosas, né? Então, se eu conseguir comprar essas coisas, olha o ego aí, né? Para mim está tudo bem. Só que isso não vai se sustentar, pessoal, porque isso pertence ao chamado impermanente, a tudo que se modifica, condição social, status, mesmo que não seja numa única encarnação, mas frequentemente é na mesma encarnação, dentro do processo reencarnatório, irá se reajustar, né? Então, ora eu estou experimentando uma condição, e em seguida experimentarei outra condição, porque tudo que pertence ao ego é de natureza transitória e imortal, né? Ela é impermanente. Então, a juventude, a beleza, o status, os títulos, as condições sociais, o dinheiro e assim sucessivamente. Tá? Então, o ego, quando iludido, ele almeja essa fama, essa beleza, dinheiro e poder. Mas olha só, quando ele obtém tudo isso, e muitas vezes, né, porque quando a gente quer alguma coisa muito, a gente consegue obter, né, o vazio continua. E isso não é infrequente que a gente observar que pessoas assim que conseguiram galgar, né, dentro daquilo que se dedicaram, dentro de uma busca egóica, né, a fama, beleza, dinheiro e poder, mergulham num vazio existencial tão grande pela ausência da transcendência de significado existencial, que é o motivo da nossa conversa de hoje, e por não se autoconhecer, que acabam mergulhando no mundo da drogadição, do etilismo, né, alcoolismo, né, ou mesmo do suicídio, né? Então, vejam, mesmo após o ego estar totalmente satisfeito com essas coisas que são impermanentes, o ser acaba sentindo esse grande vazio que foi preenchido de maneira equivocada, iludido por esse canto da sereia. E esse desejo do que é impermanente é o que o príncipe Siddhartha Gautama, né, nos ensinou, né, deixou esse legado para toda a humanidade, né. Ele, quando estava embaixo da figueira, no processo de despertar, né, nessa iluminação, né, que é chamado, né, o que é isso? É se tornar consciente, que é essa busca, essa é a individuação, né, como Jesus é, consciente de tudo, ser integral, né,
Então, o que aconteceu? Ele foi seduzido por Mara, que é a representação, então, do ego, né? Que mostra tudo aquilo que está lá na sombra, né? É a ilusão do ego, né? Mas ele percebeu essas ilusões que eram destinadas a atrair o ego, né? Então, o Mara estava tentando seduzi-lo, né? Então, mostrando tudo isso aí, ó, a fama, beleza, dinheiro, poder, sedução, a luxúria e tudo mais. Mas o Siddhartha, ele não desistiu do seu objetivo, que não era se entregar para aquilo que era impermanente, né? E aí ele se tornou o Buda, né? O iluminado, né? Em que momento? No momento em que ele compreendeu que isso tudo através, então, das chamadas do caminho óctuplo, né, e das 4 nobres verdades, né, ele acabou percebendo que isso, na verdade, era uma grande ilusão, e essa impermanência que gerava o sofrimento e a necessidade, então, de renascimento, né, na mesma condição, até que se conseguisse superar isso. Então, aqui está o processo de iluminação que a gente está vendo, representado numa obra de arte, né, então, ali a sedução, né, os ataques de Mara, né, de todas as propostas, né, a gula, né, drogas, etc., né, e ele transformando, então, aquilo tudo, conseguindo compreender, ou seja, não estava negando aquilo, ele conseguiu perceber toda aquela parte sombria que estava dentro dele também, e se escreveu que tem uma mão encostada com o solo, e percebeu que era tudo, né, e mais uma representação interessante dessa figura, estão vendo que há várias flores de lótus ali, a flor de lótus lá na lama, na sombra, dentro da parte úmida, escura e cheia e enlamaçada, né? E para virar uma flor maravilhosa, né? Chamada flor de 1000 pétalas, né? Então, mostrando que o desabrochar ele tem que vir de dentro desse conhecimento da sombra, é dali que nós vamos nascer, então, a nossa consciência. Aqui outra representação dele, uma postura bastante serena e tudo, no momento da iluminação, então, aí mesmo é que se tornou mais forte, então, a presença, então, dessas ilusões do ego, e ele percebeu isso, né, e conseguiu superar isso, né, como diluindo essa sombra, então, e aí, então, se tornando consciente disso, ele começou a ditar a regra, não foi mais domado por complexos que se falam no inconsciente, não era mais o inconsciente mandando a sombra, né, dirigindo, através dos seus complexos, né, a vida dele, né, mas a vida dele passou a ser dirigida, então, pelo espírito desperto, né, no que se chama, então, do nirvana, né, que o paranirvana lá no mundo espiritual. Então, fases imprescindíveis, né, dentro desses requisitos para o autodescobrimento, né, alguns requisitos para se lograr isso, né, com a finalidade de bem-estar e de logos plenos, né, a saber, segundo Joana de Ângeles, né, que é satisfação pelo que se é, né, ou seja, sem vitimização, né, pessoal, sem vitimização, a gente sabe que é filho do Altíssimo, né, nós somos filhos de Deus e somos feitos, a nosso espírito imortal, a sua imagem e semelhança, né, não a nossa parte corporal, né, que é transitória, né, que está ligada às questões egóicas mesmo, mas o nosso ser espiritual, né, e pelo que se é, que se possui ou como se encontra, né? E o desejo não é o desejo pelo que é impermanente, mas o desejo sincero de mudança, né? E de ligação àquilo que realmente é perene, é eterno, né? Com a persistência nisso, né? Paciência e persistência, né? Não é à toa, então, repetindo aqui o que Abigail fala para Saulo, né? Que é, né, o ama, trabalho e espera, né? Espera quando chegar o momento, né? E perdoa, né? Perdoa, esse perdão não é apenas o perdão externo, mas principalmente o perdão interno, daquilo que nos incomoda internamente. Quando a gente for capaz de perdoar aquilo que a gente está escondendo de nós mesmos, né? A gente vai poder crescer, a gente vai diluir essa sombra e vai tomar consciência dela. Enquanto a gente estiver inconsciente dela, ou querer permanecer inconsciente, por não querer olhar para ela, né? Porque aquilo nos envergonha, né? A gente vai ficar estaqueado. No momento que a gente reconhecer isso, né? Eu vou dar um exemplo, assim, desse encontro com a sombra. Digamos que um dia eu resolva me tornar um vegetariano, porque eu acho que não é legal ficar causando destruição de outros seres, tá? Muito bem, um propósito nobre, pode não ser verdadeiro, mas eu pensei isso e estou sendo guiado pela minha consciência. Mas no momento em que eu começo a olhar e comparar com os outros, todos que não fazem isso e me achar superior,
eu caí numa armadilha do ego, porque o ego é que compara e se acha superior aos demais. E tem outra, e se eu, às vezes, esforçar isso e começar, de repente, eu provei uma carne porque não tinha alternativa, por exemplo, e sem admitir, não, eu provei porque eu gosto, entendeu? Eu vou estar escondendo aquilo, que é aquela sombra, né? Não necessariamente isso é ruim, mas esconder e não tomar consciência disso é o que é ruim, entendeu? Porque aquilo vai voltar de outra maneira. Eu dei esse exemplo, poderia dar qualquer outro exemplo, né, relacionado a isso, né? Como quando a gente esconde as reais razões, né? Ou quando eu racionalizo, por exemplo, eu vou sonegar o imposto X porque todo mundo faz isso, ou vou pedir o auxílio emergencial porque o meu vizinho pediu, todo mundo pede mesmo e eu pago muito imposto. Tá vendo só? Eu estou caindo, porque eu estou usando justificativas, racionalizações para atender um desejo egocêntrico, né? Narcisista, né? Egóico, né? Então, essa disposição para a gente aceitar. Primeiro, então, se eu só vou conseguir combater se eu aceitar, não, eu estou fazendo isso porque eu queria realmente obter vantagem. Mas eu quero mesmo, não, mas então eu vou conter esse meu impulso, entendeu? Eu não estou negando a presença dele, eu estou reconhecendo, tomando conhecimento dele para poder vencer. Isso é que eu aceitar-se e vencer-se. Porque eu percebo aquela componente sombrio e digo, não, mas eu não vou ceder esse apelo do poder, do ego, e de levar vantagem, não vou vencer isso, porque eu consigo vencer isso. E aí, então, eu dou esse movimento. Eu consigo, primeiro eu tenho que reconhecer o problema para conseguir tratá-lo. O diagnóstico, né, interno é muito importante para o tratamento correto. E aí, então, eu vou conseguir crescer emocionalmente. Reconhecendo isso, e aí eu não vou ficar imobilizado na culpa. O que eu vou fazer? Eu vou reconhecer aquilo foi errado. Por isso que Jesus dizia, né, você está perdoado, mas vai e não torna a pecar, né? Então, quando eu tomo consciência do problema, né, eu tenho que me esforçar, então, para vencê-lo, né? Então eu vou perdoar, realmente foi um erro. Eu me perdoo, vamos adiante, então, bola para frente, né? Então, por isso, né? Porque para Deus nós somos os filhos abençoados e eternos. Sempre, não importa o que a gente faça. Mesma coisa que um filho terreno da gente, né? Para eles, por mais coisas erradas que um filho possa fazer, a gente sempre vai amá-lo, né? Certo? Mas enquanto a gente não tiver a misericórdia, não, né? E ela não nos fixar em nós, né, nos domínios do nosso coração, como diz então o Emmanuel aqui, né, em verdade não teremos o caminho, atingido o caminho da paz e do reino do amor, né, e o reino do amor. É justamente por isso, porque Deus já nos ama, e Ele nos ama no eterno, né, no eterno instante presente. Eu não preciso fazer nada para conquistar o amor de Deus, Ele já me ama. O que eu preciso é compreender a misericórdia, Ele sabe das minhas misérias. E eu também possa compreender as minhas misérias, conseguir perdoar as minhas misérias e fazer um legítimo esforço de modificação e não me acomodar na vitimização, né? Então eu preciso ter essa noção para conseguir atingir esse caminho de paz e de amor mesmo, de pacificação mesmo interna, né? Por isso que a Joana nos diz que inicialmente torna-se indispensável querer-se exercitar a vontade. Então a boa vontade ela é fundamental, né? Em vez de refugiar-se em mecanismos conflitivos comodistas. Olha só, aí o comodismo que nós falamos antes, então, que é a zona de conforto, né? Por meio dos quais se justifica não se possuir vontade suficiente para serem alcançados os objetivos que se gostaria de atingir. Isso é um dos erros capitais, que chama-se preguiça, né? Quando eu me acomodo na preguiça, né? Porque isso dá trabalho se modificar. Quando eu me acomodo, então, com aquela situação e não faço esforço e tenho má vontade em relação a isso, aí eu fico estaqueado e eu preciso repetir. E aquilo vai ficando cada vez mais doloroso, até que eu me movimente. Tá? Esse espinho vai me machucar até que eu, produzido internamente por mim mesmo, pelo aquele que está me chamando, que é o self, né? Que está dizendo, vem, você precisa, vem. Tá? Imagine o seguinte, o self falando é como aquela palavra de Jesus que nós conversamos na outra vez, né? Você que já está, né, vós que estáis cansados e aflitos, venha, né, que eu vos consolarei. E o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Né? É esse self que está dizendo, vem para mim. Chega de ficar batendo contra isso, né? Tem que ter essa disposição, então, de se modificar. Mas tem que largar tudo, tem que largar a túnica, a capa, tudo que nos liga, então, a essa questão
do império do ego, porque não é possível servir a dois senhores ao mesmo tempo, né? O ego é o self, né? A Deus e a Mamon, né? Então nós precisamos, então, tomar essa decisão. O que eu quero? É ser o rei do mundo, ganhar o mundo? Ou eu quero conquistar a mim mesmo, né? Conquistar o mundo ou conquistar a mim mesmo? O grande desafio é essa autoconquista. E veja que isso não é uma coisa nem um pouquinho nova, né? Então, Krishna, então, olha, isso aqui eu extraí de um livro do Leon Denis, que é muito bonito, né? Que se chama Depois da Morte. É muito interessante aqui que ele fala nos capítulos iniciais, né, sobre, então, essa questão da consciência e da investigação disso através de povos bem antigos, como os antigos hindus. Isso não se sabe a data, isso aí é de tempos muito antigos, né? Então é coisa assim, muito antes de Cristo. E olha só o que ele nos diz, Krishna, aqui, ó. Trazes em ti próprio, um amigo sublime, que não conheces, pois Deus reside no interior de todo homem, porém poucos sabem achá-lo. Aquele que faz o sacrifício de seus desejos e das suas obras ao ser de que procedem os princípios de todas as coisas, obtém, por tal sacrifício, a perfeição. Porque quem acha em si mesmo sua felicidade, sua alegria e também sua luz, é um com Deus. Ora, fica sabendo, a alma que encontrou Deus está livre do renascimento e da morte, da velhice e da dor, e bebe a água da imortalidade. Vejam só, não parece o que Paulo disse também, né? Pois deles vivemos, né? Vivemos, existimos, vivemos, não me lembro exatamente, mas exatamente o mesmo sentido que ele nos dá aqui, né? Que Krishna nos dá tanto tempo antes, né? Esse mesmo princípio. Aqui uma representação artística dos ensinamentos dele, né? Movemos, vivemos e existimos. Agora eu lembrei, desculpe, falhou um pouquinho ali a memória, mas agora eu lembrei. Pois nele nos movemos, vivemos e existimos, que ele não está longe de nós, né? Ele está dentro de nós, né? Então, representado, então, pela figura arquetípica do self, né? Que é o Cristo em nós, né? Por isso é que Jesus, né, na Eucaristia, disse que estaria conosco, né? Sempre, né? Dentro de nós, né? O corpo e o sangue de Jesus, né? Então, é porque são todos mecanismos simbólicos para o inconsciente, sabendo que essa questão, isso é o que nos une a todos, né? É a presença, então, dessa centelha divina em todos nós, né? Filhos, então, do Criador. Veja que aqui, mesmos ditos que estavam ali escritos nos Vedas, né? Então, para o Carl Gustav Jung, né, os complexos, né, na psicologia analítica, né, elas são imagens de determinadas situações psíquicas de forte carga emocional, né? E incompatível com as disposições ou atitudes habituais da consciência. Então, são coisas que eu não percebo como estando em mim, mas estão, certo? E que que formam verdadeiros complexos autônomos. E isso acaba entrando, aparecendo, e às vezes desencadeado por alguns gatilhos que eu não me dou conta, e que foram incorporados em encarnações anteriores, ou mesmo na presente encarnação, né, no período infantil, por exemplo. Então, digamos que eu tenha tido um conflito com uma relação assim com o pai ou mãe, né, de abuso, né? Então, quando adulto, já tendo passado aquela fase, aquilo ficou lá no inconsciente, né, e formou um complexo, uma coisa não resolvida, né, dentro da sombra, né? E eu, quando viver a experiência da paternidade, ou quando olhar uma imagem da paternidade ou da maternidade, aquilo pode me provocar um desconforto, eu não sabia o que é, eu acabei de ativar um complexo. Eu não consigo conscientizar aquilo. E por isso a terapia aqui pode ajudar nesse sentido, né? Ajudar a trilhar esse caminho do autoconhecimento. Quando eu consigo perceber o que me incomoda, aí eu consigo cicatrizar a ferida, né? Então, a ferida ela vai ter sido, ela não vai ficar mais aberta, vai ficar uma cicatriz. Eu vou conseguir reconhecer a cicatriz, mas uma cicatriz fechada, ela não vai incomodar mais. Agora, uma ferida aberta, ela continua incomodando. A mesma coisa que determinadas músicas, né, podem nos trazer certas lembranças, ou gatilhos assim, emocionais que nos levem a uma melancolia, uma tristeza, a gente não sabe bem porquê, ou às vezes sabe, né, ou elas estão ocultas no inconsciente. Determinados cheiros também, assim como questões positivas também, né? Eu me lembro, às vezes, quando criança, às vezes ia para praia, né? E aí tinha o protetor solar, e toda vez que eu sinto o cheiro do protetor solar, eu me lembro da minha infância, né? Indo para a praia, assim, é uma coisa, é um gatilho emocional positivo, por exemplo.
Então, os complexos, segundo a Joana de Ângeles, né, no comportamento, eles sempre refletem a sombra dominante do ser, né? Que a gente tenta ignorar, impedindo o enfrentamento com si mesmo, o que diluiria facilmente, né? Se eu tomo consciência da sombra, né, o que me incomoda em mim, não me deixa de esconder embaixo do tapete, deixa de escondê-la no inconsciente, quanto mais eu torno consciente as coisas que estão escondidas, né, mais eu consigo, mesmo que isso cause dor, né, isso vai causar dor, mas isso vai causar crescimento. Porque daí eu vou conseguir, então, finalmente me perdoar e avançar, e não ficar repetindo aqueles mecanismos, porque isso vai se repetir, até que eu entre em acordo com aquilo ali. Né? Vai se repetir nessa encarnação e outras encarnações. E assim é que eu vou, então, né? Por isso, aquele mecanismo de causa e efeito que a gente estuda. Né? Eu vou ter que conseguir, então, nesse processo de individuação, de me tornar um ser integral consciente de mim mesmo, e não ser mais dominado pelos complexos inconscientes, né? Mas conseguir ser realmente aquele, né, que o self dite, então, o que eu realmente preciso fazer, né? Até então, eu vou ter que sofrer ou reviver isso, né? Então, se eu conseguir enfrentar isso, eu vou conseguir incorporar a minha realidade e diluir. Enquanto assim procede, segundo a Joana, então, age como alguém que não considera a necessidade do autoconhecimento para descoberta dos recursos que facultam o bem proceder e o ser feliz de verdade. Então, para ser feliz, é imprescindível esse encontro que a gente viu na quarta-feira passada, né, com o Alexandre. Né? Esse encontro ele é fundamental. Porque o grande desafio da nossa existência, segundo Joana de Ângeles, né, está nessa capacidade de explorar esse mundo desconhecido, explorar o inconsciente. Né? Claro que isso tem que ser aos poucos, por isso que a gente não tem lembrança de tudo imediatamente, porque a gente ia se sufocar nisso, né? Então, por isso é que a gente tem um esquecimento misericordioso do nosso passado, porque o nosso passado ele é sempre pior que o nosso presente, e o nosso futuro vai ser melhor, porque a gente está evoluindo isso. Aos poucos o véu vai se revelando, e tem que ser assim mesmo, né? Porque às vezes eu não estou preparado ainda para aquilo que está dentro de mim, para conseguir, então, me perdoar ou vencer aquelas questões, né? Mas vai ser necessário, e aos poucos, então, eu vou retirando, então, todos os potenciais que possam produzir a felicidade e a autorrealização, né? Inclusive os aspectos que podem ser positivos da sombra, né? Muitas vezes, assim, por exemplo, a gente tem uma postura de ter uma certa passividade em relação às coisas, né? Porque não, às vezes na outra encarnação a gente foi muito agressivo, né? Só que daí a gente deixa de fazer coisas que necessitam de uma atitude mais positiva, né? Não expulsa o vendilhão do templo, né? Não condena a hipocrisia, porque acha que isso é feio. Na verdade, é a minha sombra mal resolvida, né? Se eu conseguir ver, bom, vem cá, eu posso utilizar toda essa energia para combater a hipocrisia, por exemplo, ou a hipocrisia que existe dentro de mim. Será que não é por aí, né? E assim sucessivamente com outros aspectos que às vezes a gente considera, então, e que a gente oculta dentro de nós, né? Por isso que a Joana nos diz que por mais que a mente humana interrogue a respeito da vida, na atual conjuntura, então, do conhecimento intelectual em que a gente se encontra como humanos encarnados, né? Embora, assim, inegavelmente vasto, difícil se torna encontrar as respostas adequadas que faculte aprender todo o seu sentido e significado. Por que isso? Porque pela limitação do cérebro físico, do corpo físico, eu não tenho acesso, né, que na condição de desencarnado eu posso ter, ou nos estados alterados de consciência, ao conjunto, né, das minhas vidas estratificadas, né, de todas, então, da pluralidade das minhas vivências já. Porque eu estou vivendo aqui, agora, por exemplo, meu caso, né, é o Emanuel, mas eu estou Emanuel, como costumo dizer. Eu já fui o João, já fui Maria, já fui qualquer outra Angélica, sei lá, porque eu já tive várias vivências no masculino e no feminino, só que eu não me lembro, mas elas estão lá no meu inconsciente, né? E algumas coisas eu não quero saber daquilo que aconteceu, mas aquilo vai se manifestar através de complexos até que eu consiga enxergar, olhar para aquilo e tratar aquilo. Né? Então, segundo a Joana ainda, né, estar acordado, olha só, os mesmos termos, né, o despertar, estar desperto, acordado, né, é encontrar-se pleno, consciente da sua realidade interior e das infinitas possibilidades de crescimento que estão ao seu alcance, libertando-se dos medos que imobilizam na inutilidade. Porque vejam só, os medos eles vão permanecer. Qual é a diferença? É que eu vou desenvolver coragem para enfrentar esses medos. Coragem para encarar e olhar de frente à sombra, que nem a gente viu na jornada do ego, né? O que a gente precisa fazer?
A gente tem que conseguir, então, vencer esse medo através dessa coragem, né? A coragem que a gente viu no exemplo daqueles que seguiram Jesus, de fato, no cristianismo primitivo, tiveram que enfrentar, então, todas as convenções da época, toda a hipocrisia, todo, então, o poder do ego e da sombra, e se mantendo firme nos seus propósitos, né? Inclusive cantando na hora do martírio, né? Buscando essa força, então, de enfrentar. Não é que eles tivessem sentido medo, claro que estavam, mas estavam imbebidos da coragem, porque estavam certos do caminho, que o caminho da verdade e da vida, né? Que é o próprio Cristo, então, o que ele significa para nós nessa trilha da busca do autoconhecimento, né? Então, assim, só assim, né, libertando-se desses medos que nos imobilizam, né, essa inutilidade, né? Às vezes a gente não quer assumir alguma coisa justamente pelo medo, né? Por quê? Porque por se achar menos do que se é de verdade, né? Porque isso é um mecanismo também egoísta, né? Que é a chamada falsa modéstia, né? Falsa modéstia não é humildade de verdade, né? Assim como a gente não tem que confundir um ego bem formado, forte, né, com narcisismo, né? Que não é a mesma coisa, o orgulho, né? Do mesmo modo, a gente não tem que confundir humildade com falsa modéstia. A gente tem que saber, sim, que a gente serve para muitas coisas e que a gente não pode pegar simplesmente e enterrar o talento que a gente recebeu. A gente tem que multiplicar esse talento e ser instrumento, então, da construção do reino no mundo interno e no mundo externo, né? Porque seguramente a gente tem um papel dentro da sociedade. A gente já é plenamente amado e a gente está aqui para servir, né? Porque as coisas vão se desdobrando na nossa vida de maneira que a gente possa se redescobrir, então, né? Se descobrir internamente e também servir e ser útil a todos que estão ao nosso redor, começando por nós mesmos, porque se a gente não conseguir se perdoar e não conseguir descobrir a nossa alegria de viver e agir, como diz a Joana aqui, né, a gente não vai conseguir também promover essa alegria para aquele que está ao redor. Mesmo nos momentos mais difíceis, como esse que a gente está vendo agora na pandemia, né? Mais desafio então, para se encontrar esse equilíbrio, né? Para ampliar o campo da comunicação com a natureza e com todos os seres, né? Saber que a gente faz parte de tudo isso e não está à parte disso. O ego se acha a parte, separado, né? Enquanto que o self sabe que está plenamente integrado isso. No mundo espiritual a gente tem mais essa percepção porque a gente consegue enxergar os pensamentos do outro, porque nós somos como um nesse sentido, né? Onde o inconsciente se mistura e se torna consciente para aqueles que já desenvolveram essa capacidade de ter uma consciência maior, né, ampliada em relação às coisas. Por isso que Jesus olhava as pessoas e já conseguia descobrir o que estava lá dentro, né? Porque justamente que ele já tinha se tornado consciente, com o Pai, né? Então, assim, a gente pode multiplicar os meios da dignificação humana, colocando-os ao alcance de todos, né? Submeter-se a essa eloquente proposta de iluminação que vem de dentro de nós mesmos, né? Que está nos chamando, né? Que é essa presença, então, luminosa dentro de nós, que se pode encontrar em toda parte e se manifesta, então, através de nós também para todos que estão à volta, porque a luz a gente pode percebê-la também através do outro, né? Do que o outro pode trazer para nós quando ele está servindo ao self, né? Quando ele está servindo ao self, então ele consegue ser o veículo pelo qual aquela verdade chega até nós, né? Vejam só como isso aí é presente em várias doutrinas, né? O Paramahansa Yogananda, né? Ele diz que a liberdade significa a capacidade de agir guiado pela alma e não compelido por desejos e hábitos, né? Obedecer ao ego leva à escravidão. Obedecer à alma, né? Ao self, ao espírito imortal, é que leva à libertação. Toda vez que a gente ficar ligado às questões, então, do ter, do poder, de ser maior que o outro, né? Se comparar ou se sentir menor ou maior, né? E a gente está obedecendo aos apelos do ego. Então, a gente está escravo do mundo, escravo das coisas, né? A gente está sempre envolvido em manter aquelas questões. Agora, toda vez em que eu solto a minha túnica e as coisas que me prendem a esse mundo e me dedico, então, ao verdadeiro papel desse mundo, que é o de fazer eu encontrar a mim mesmo, né? Ou a luz que existe dentro de mim, e para isso eu vou ter que encontrar primeiro a sombra que está impedindo a visão dessa luz interna, eu vou realmente conseguir me libertar. Porque, segundo o Jung, o homem não pode suportar a vida sem significado, né? E isso que o materialismo nos levou, né? O materialismo, quando tudo se deve ao acaso, tudo ao determinismo genético ambiental, e não há e que não existe propósito nas coisas, nem no sofrimento,
que acontece? Bom, se não há propósito de sofrimento, o suicídio é legítimo. Se não há propósito na vida, para que sofrer? Então, o abortamento é permitido, a eutanásia é plenamente aceitável dentro desse modelo, né? A eugenia e tudo o utilitarismo e todas essas doutrinas, né, nihilistas, nefastas, né, que acabam, então, tomando conta e gerando esse estado das coisas que a gente vive hoje, né, nessa pós-modernidade do homem vazio, né, de significado e vivendo, então, a vida dentro do ego, né. E a proposta, então, da psicologia espírita, né, que traz elementos da psicologia analítica, como a gente está estudando aqui, né, é justamente esse mergulho dentro da psique, né, que o Claudio Sinotti nos diz que essa reação ela se inicia com esse mergulho na própria personalidade, né, vasculhando, então, os quartos trocados e corridos pelo tempo, né, o tempo da multiplicidade das nossas existências, né, reconhecendo na sombra não somente as nossas vergonhas, mas também as luminosas potencialidades que a gente deixou adormecido porque a gente abusou em outras vidas e a gente deixa simplesmente escondida na sombra, mas porque a gente abusou das potencialidades, né? No momento que eu conseguir reequilibrar nisso, quanta energia eu vou tirar daquilo? Por exemplo, quem abusou das potencialidades sexuais pode ter uma sombra castradora, sabe? E as duas coisas são ruins, né? Eu poderia canalizar essa energia, ao invés para castração, né? Canalizar essa energia para criatividade, né, para criar coisas. Eu posso ficar, então, quando eu abuso de uma determinada, eu posso justamente na outra, eu chamo de formação reativa, né, eu desenvolver o mecanismo oposto, justamente para não, o medo, então, de perder o controle, né, sobre esse corcel, né, é um corcel indomado, né, ele é um perigo, mas se eu conseguir domar, olha quanta energia ele como ele pode me servir, né? Eu posso, então, cavalgar muito longe com o corcel domado, mas se eu deixar ele solto, e é isso que às vezes acontece, a pessoa começa a se tratar, reconhece a sombra, mas aí deixa ser dominado por ela também, né? Vive 8, ao invés de controlá-lo, passa a ser controlado também, de outra maneira. Então não basta reconhecer a sombra, tem que saber também como domá-la, né? Como, então, diluí-la, né? E como, então, e saber quais as potencialidades luminosas, então, que elas pode ter e pode fornecer, então. E viver, então, dessa maneira, o presente da forma integral, como protagonista da própria história, sem deixar que esses complexos autônomos tomem conta da nossa história. Mas a gente mesmo sabendo, a gente não tem comando sobre as coisas que vão passando para nós, mas a gente tem comando sobre a nossa atitude, como nos comportar em relação aos desafios que aparecem, como nos comportar em relação às provas que aparecem. Isso sim eu posso fazer. Eu posso dizer sim que eu confio plenamente em Deus e eu sei que Ele vai oferecer tudo aquilo que eu preciso para o meu desenvolvimento, né? Com uma grande dose de misericórdia, né? E então eu posso aproveitar todos esses mecanismos para saber o que eu preciso aprender com isso, né? O que eu preciso me reconhecer, que diagnóstico que eu tenho que fazer e como eu faço então para reconhecendo isso, não para me melhorar, né? Para viver de acordo então com aquilo que está escrito na minha consciência, né? O que está escrito na consciência foi colocado por Deus lá, né? Então, assim, a gente consegue fechar esses ciclos dolorosos e se libertar de fato, né? Construindo uma vida cheia de significado, né? Muito interessante. Por isso que essa frase eu trouxe, porque ela é muito bacana, porque é aquilo que eu falei lá no início, né? Que a gente é amado apenas por ser quem é. Só por existir. A gente nasceu por esse amor e para esse amor, né? Só que a gente nasceu simples e ignorante, né? Destinado a evoluir. Por que isso? Porque essa é a grande aventura, essa é a grande jornada que a gente tem que traçar. E o mais interessante disso, que isso é uma autobusca, é o autoconhecimento, o autodesenvolvimento. E é isso que vai fazer com que a gente influencie positivamente, partindo, então, do primeiro, do amar a si mesmo, né? Porque a gente deve amar ao próximo como a nós mesmos, como a nós mesmos. Então, aprendendo a perdoar-se, é que eu vou aprender a perdoar o outro. Aprendendo a amar-me, e ser misericordioso para comigo mesmo, isso não significa ter autocompaixão, né? Mas reconhecer as misérias que eu tenho e poder, então, ter uma firme vontade de me modificar, então, é que eu vou conseguir fazer o mesmo na sociedade, deixando de ver, então, apenas o cisco no olho do outro, né, o mecanismo de projeção, e passando a ver a trave que cobre o meu próprio olho, e poder, então, tirar primeiro a trave que cobre no meu olho, para depois servir com o próprio exemplo, então,
das atitudes para ajudar outras pessoas também a se descobrirem, a se iluminarem e a despertarem, né? Então a gente não precisa fazer nada para conquistar esse amor de Deus. Essa é a primeira coisa, né? Chega de vitimização, né? Porque mesmo as minhas deficiências na presente vida, minha falta de autoestima, minha perfeição física, meu sucesso social, nada disso importa para Deus, né? Porque ninguém pode tirar esse amor, que ele vai estar sempre presente comigo. E ninguém vai tirar, mesmo Deus jamais vai tirar esse amor. Ele mesmo porque ele enxerga o que eu sou de verdade, né? E não naquelas coisas que eu estou iludido por não conseguir ser consciente de tudo que está em mim, né? Então, essa a importância do autoconhecimento que eu gostaria de deixar aqui hoje, né? A partir, podem ver que eu trouxe muita coisa da Joana aí, de várias publicações dela, né? E do significado existencial. Então é só a partir desse encontro com a sombra que a gente estudou antes é que a gente pode, então, partir para esse autoconhecimento. Bom, no próximo encontro, agora deixa eu só tirar a minha projeção aqui, a ideia é da gente avançar, então, dentro da estrutura da psique, como foi compreendida por Freud, para depois compreender, então, da psicologia analítica do Jung, né, que a Joana usa muitos elementos disso, né, para, enfim, podermos chegar a estudar, então, o que é o self propriamente dito aqui. Então, queridos irmãos, vamos elevar o pensamento ao nosso Pai e agradecer pela explanação maravilhosa de hoje, por mais esse trabalho, por mais esse estudo de compreensão do nosso eu interior, que nos faz encontrar nossos caminhos, descobrir o nosso propósito nesta encarnação, tentar o nosso melhoramento. Então te agradecemos, Pai amado, por mais esta noite de estudo. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Boa noite. Boa noite.